No profundo silêncio de uma manhã de outono, em 22 de abril de 1984, um evento celestial se desenrolava no tecido da história, como uma estrela brilhante numa noite escura. A Igreja Católica, após anos de cuidadoso escrutínio e reflexão, reconheceu oficialmente a aparição mariana de Akita no coração pulsante do Japão. Este evento não foi apenas uma simples anotação no calendário da Igreja, mas um farol de esperança e mistério que brilhou intensamente na tranquilidade de Akita. Esta história começa com um mistério envolto num véu de graça divina, como quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, trazendo uma mensagem de esperança e redenção. A aprovação de uma aparição pela Igreja Católica não é uma formalidade trivial, mas um profundo reconhecimento de que naquele lugar e naquele tempo o céu tocou a terra, como nos dias bíblicos em que Moisés encontrou Deus no Monte Sinai. Então, o que significa realmente uma aparição ser aprovada pela Igreja? É uma afirmação de que a mensagem trazida pela Virgem Maria é isenta de erros, digna de fé, uma bússola para guiar os fiéis na neblina dos dias modernos. Mas não é uma obrigação de crença, é um convite à reflexão, tal como os profetas do Antigo Testamento convidavam o povo a regressar a Deus. E assim, encontramos uma mensagem do coração de Akita, entregue à irmã Agnes naquele fatídico dia de outubro de 1973. A Virgem falou do arrependimento, tema recorrente nas Sagradas Escrituras, evocando as palavras de João Batista. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. A mensagem de Akita ressoa com urgência bíblica, um chamado para se afastar do pecado e buscar uma conformidade renovada com a vida de Cristo, assim como o apóstolo Paulo exortou os fiéis a serem transformados e renovados na mente. Romanos 12:2. A Virgem Maria, naquela mensagem, falou de um castigo terrível, semelhante ao dilúvio narrado no livro do Gênesis, um cataclismo destinado a abalar toda a humanidade, sem distinção entre justos e pecadores. Mas nisto há um eco de condicionalidade, um terremoto espiritual que depende da resposta da humanidade, como a história de Jonas avisando Nínive da sua destruição iminente, e ainda assim a cidade arrepende-se e é salva. Nessa mensagem, a Virgem de Akita exorta ao arrependimento autêntico, tema que ressoa com a força de um tambor nas páginas da Bíblia. É um apelo à conversão do coração, tema caro aos profetas do Antigo Testamento. Quando Nossa Senhora fala em aperfeiçoar-se, ela nos convida a seguir o exemplo de Cristo, a viver uma vida que reflita os seus ensinamentos, como se cada ato da nossa vida fosse uma página do Evangelho vivido. As palavras de Maria em Akita não são apenas uma advertência, mas um convite a uma profunda transformação interior, lembrando-nos as exortações de Paulo aos Efésios. Despojemo-nos do velho homem e revestimo-nos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e na verdadeira santidade. Efésios 4, 22-24. A Virgem nos chama a renovar a mente e o espírito, para renascermos numa nova vida em Cristo. No entanto, esta mensagem não deixa de ter severas advertências. A Virgem fala de um castigo iminente, de um fogo que cairá do céu, num eco apocalíptico que lembra as palavras de Pedro. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. 2 Pedro 3:10. O apelo da Virgem à oração constante, especialmente ao rosário, é um convite a mergulhar nas profundezas da meditação cristã. O rosário, como um salmo contínuo, conduz-nos pelos mistérios da vida de Cristo, convidando-nos a contemplar o seu amor, o seu sofrimento e a sua glória.
é um ritual que ecoa a oração constante recomendada por Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Quando a Virgem de Akita fala de divisões na igreja, de cardeais contra cardeais e de bispos contra bispos, somos confrontados com uma dramática lembrança da profecia do próprio Jesus. E o irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará sobre o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mateus 10:21. Estas palavras não são apenas uma premonição de conflitos internos, mas um convite a refletir sobre os desafios e tensões que afetam a igreja no mundo moderno. Na mensagem da Virgem de Akita foi revelada uma profecia alarmante. A obra do diabo também penetraria na igreja, semeando discórdia e divisão. Criaria cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, criando um clima de desprezo e hostilidade para com esses padres devotos e levando à profanação dos altares. Este panorama de conflito e confusão internos parece refletir a dinâmica atual dentro da igreja, como pode ser visto nas reações contrastantes ao documento do Vaticano, assinado pelo cardeal Fernandes, sobre a bênção dos casais homossexuais e outras questões morais. Pessoas de alto nível eclesiástico, como o cardeal Gerhard Ludwig Müller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e o cardeal Robert Sarah, ex-prefeito da Congregação para o Culto Divino, expressaram forte oposição a este documento, destacando uma igreja em conflito interno. Nessa situação de divisão, a Virgem de Akita destaca aqueles que, por conforto ou por falta de coragem, aceitam compromissos, distanciando-se do idealismo e da força espiritual exigida pela fé. Por outro lado, os santos, aqueles que se recusam a aceitar compromissos, perseveram na busca da perfeição e do ideal cristão. Neste contexto turbulento, aqueles que promovem a devoção mariana e a prática do rosário emergem como figuras contrárias, muitas vezes sujeitas ao desprezo, mas permanecendo firmemente enraizados na sua vocação espiritual. Neste momento crucial, a Virgem de Akita convida-nos a olhar para dentro, instando-nos a uma reflexão profunda e a uma mudança radical. Ele nos chama ao arrependimento, não apenas com palavras vazias, mas com uma verdadeira mudança de coração e ação, como os ninivitas no livro de Jonas, cujo arrependimento sincero evitou a destruição prometida. A Virgem fala de um futuro em que o bem e o mal serão atingidos igualmente, um apelo ao dia do julgamento descrito no Apocalipse de João. No entanto, este momento de julgamento não é apenas uma antecipação do terror, mas também um convite a refugiar-se sob a asa protetora da fé, tema recorrente nos Salmos, como no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. O rosário, como sublinha a Virgem Maria, torna-se uma arma espiritual nestes tempos turbulentos. Recordando as batalhas de Israel, onde a fé e a oração foram muitas vezes instrumentos da vitória divina, o rosário torna-se para nós um símbolo de resiliência espiritual, um elo com a tradição e uma fonte de força interior. Neste contexto apocalíptico, a Virgem de Akita não fala apenas de destruição, mas também de esperança. Promete que aqueles que nela confiam serão salvos, mensagem que lembra as promessas de salvação encontradas em toda a Bíblia, como no livro de Jeremias. Porque eu sei os pensamentos que tenho para contigo, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. A Virgem de Akita exorta-nos a uma fé ativa, a rezar o rosário não como um mero ritual, mas como um ato de profundo amor e devoção. Convida-nos a rezar pela paz no mundo e nas nossas famílias, pela reparação dos pecados e pela santidade na Igreja. Este é um chamado a viver diariamente a nossa fé,
a ser sal e luz num mundo que dela precisa desesperadamente, como Jesus exortou os seus discípulos no Sermão da Montanha, Mateus 5, 13 e 16. Ó Maria, Mãe da graça e da misericórdia, dirigimos para ti o nosso olhar suplicante. Em sua humildade e força, você sempre guiou seus filhos pelo caminho da retidão e da fé. Em suas aparições em Akita, você demonstrou seu amor e preocupação por nós. Ajude-nos a responder com coração aberto às suas mensagens, a viver segundo o Evangelho e a rezar com fervor e devoção. Maria, Rainha da Paz, intercede por nós diante do teu Filho, para que possamos encontrar refúgio no teu imaculado coração em tempos de turbulência e confusão. Guia-nos pelo caminho da santidade e ensina-nos a rezar o Santo Rosário com amor, como arma de esperança e de salvação. Aceite, ó doce Mãe, a nossa oração e seja luz na noite do mundo. Amém. Se você gostou do vídeo, comente Amém. Que Deus te abençoe.